graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos, seja com toda a família cristã, o povo de Deus. Que Deus abençoe os nossos amigos, familiares, vizinhos, pessoas que têm nos acompanhado aí durante a semana e também no dia de hoje, o dia do Senhor, o dia do ajuntamento solene do povo de Deus, mesmo estando distante fisicamente, mas estamos próximos e juntos em Cristo Jesus. Isso espiritualmente, com todo o coração, nós estamos juntos para adorar o Senhor nessa noite mais uma vez. Então nós queremos, a partir desse momento, já juntamente com você que está nos acompanhando, orarmos ao Senhor, podemos baixar as nossas cabeças e fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Ore conosco nesse momento a partir de agora. Deus querido e Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pela semana que passou, pelo teu sustento, pelo teu cuidado, por toda a providência na nossa vida, pela tua força, ó Deus, que tem trazido renovo ao nosso coração. Obrigado, Pai, pela tua paz, a paz que excede todo o entendimento, que tem sustentado o teu povo e nos dado tranquilidade em tantos momentos de dificuldade. Obrigado, Senhor, não só pela minha família, mas por toda a família de Cristo, espalhadas por todo o mundo, representando naqueles que estão nos acompanhando também essa noite, por aqueles que ainda irão entrar, por aqueles que não podem, que não têm nenhuma plataforma que lhes dê acesso, mas que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Pai, seja conosco a partir desse momento, em todo o processo de liturgia que estamos fazendo aqui, nas orações, nos louvores e também, acima de tudo, na mensagem da Palavra de Deus, para a edificação da tua igreja, para a salvação daqueles que precisam ouvir o Evangelho e para a bênção do teu povo e, acima de tudo, para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, nós te oramos sobre o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, irmãos, fazer a leitura da Palavra de Deus. Nos acompanhe no Salmo de número 121, Salmo de número 121, abra esse Salmo nesse momento, para que possamos assim estar lendo a Palavra de Deus e os irmãos possam estar nos acompanhando na leitura. Salmo 121 para a nossa leitura de introdução do culto ao Senhor nesse momento. Salmo 121, diz assim a Palavra de Deus: Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida. E nós vamos, então, a partir de agora, louvar ao Senhor, abrir os nossos hinários aí no hino de número 153 do nosso novo cântico, que tem como título Amparo Divino. Abra sua Bíblia, se você tem um novo cântico na Bíblia, se não tem, pegue o hinário, no hino de número 153, e vamos louvar ao Senhor nesse momento. Amparo Divino é o título, o hino de número 153. Vamos louvar ao Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura
em meu caminho alegre seguirei, mesmo de as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim viesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltares lá do céu descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Queridos irmãos, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos, após esse momento de louvor a Deus, vamos curvar as nossas cabeças e mais uma vez ter um momento de oração, agora um momento de confissão e contrição, onde vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Vamos orar. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia sobre nós. E entendemos o quanto necessitamos da tua presença, do teu poder, do teu braço forte para conosco. E é nesse momento, Senhor, reconhecendo as nossas limitações e fraquezas, assim como todos aqueles que oram juntamente conosco, diante da tua presença, que nós te confessamos os nossos pecados. Confessamos a ti, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, entendemos e sabemos das nossas limitações e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe pelos nossos maus pensamentos, pelas más palavras e também pelas más obras. Ó Senhor, nos perdoa pelas nossas omissões, aquilo que temos deixado de fazer, principalmente o bem, ó Deus, onde quando deixamos de fazer, cometemos pecado contra o Senhor. Ó Pai, sonda os nossos corações, tu que nos conheces, sabes muito bem quem é e quem são o teu povo. Nos abençoa, Senhor, derrama sobre nós a paz do teu perdão, para que sejamos consolados pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que nós te oramos por tudo isso e somos gratos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós agradecemos a Deus pela sua misericórdia para conosco e nós, nesse momento, passaremos a mensagem, o momento da mensagem da palavra de Deus, e pedimos que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Se prepare neste momento a estar agradecendo a Deus pela sua palavra. Abra no Salmo de número 23, onde será o momento da meditação da palavra de Deus. Um salmo muito conhecido de todos, mas que traz uma profundidade da essência da palavra de Deus e da sua mensagem aos nossos corações. Salmo de número 23, nós vamos fazer a leitura do salmo, mas vamos nos deter apenas em um verso deste salmo. Bom, um salmo pequeno, mas um salmo extremamente gracioso da parte do Senhor. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Nós vamos fazer mais uma palavra de oração com relação à palavra de Deus. Curve a sua fronte e vamos orar. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós não podemos fazer nada, não temos força alguma, nós não temos conhecimento algum se isso não for dado do alto, se não for dado pelo Teu Santo Espírito, que ilumina a nossa mente, que abre o nosso coração, que abre os nossos olhos e ouvidos para poder contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós te pedimos a Tua ajuda mais uma vez nesse momento, Senhor, para que fales ao nosso coração, edifique a Tua igreja e que a palavra de salvação vá libertar vidas nesse momento, ó Deus, conforme a Tua vontade. Ser propício a nós, em nome de Jesus, e nos ajuda para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós oramos, no nome de Cristo. Amém. A palavra de Deus, eu costumeiramente leio Neemias 9, versículo 3, diz assim, essa leitura que costumeiramente eu a faço e que antecede sempre as mensagens que nós pregamos na Igreja de Cristo. Mas, assim como trazemos a mesma mensagem aqui, também o fazemos com relação a essa leitura. Neemias 9, 3 diz assim a palavra de Deus, que o povo de Deus ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Amém. Que o Senhor nos ajude. Queridos e amados irmãos, nós temos aí o Salmo 23, o Salmo do pastor, pastor maior, Cristo, pastor da igreja. Ele é um salmo extremamente conhecido e acabamos de ler agora todos os seus 6 versos aqui, mas queremos nos deter essa noite a essa reflexão da palavra de Deus apenas no verso 4. Então mantenha a sua Bíblia aberta aí no Salmo 23, apenas no verso 4, no qual eu quero fazer novamente a leitura deste verso. Diz assim o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o Salmo 23, queridos e amados irmãos, é um salmo bastante conhecido da Bíblia, lido por muita gente, crente ou não, essas pessoas conhecem esse Salmo 23, e ele é o chamado Salmo do Pastor, né? Mas a questão aqui é justamente a seguinte, diante da leitura deste Salmo, né? De todos aqueles que conhecem o Salmo do Pastor, será que também, é a nossa pergunta, conhecem o pastor desse Salmo, né? Quantos aqui, nesse momento, que nos acompanham nessa leitura e nessa meditação, podem dizer cheios de confiança, cheios de convicção, assim como o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem pode confessar essas palavras hoje? Você pode confessar essas palavras? Eu posso dizer convictamente essas palavras que o salmista disse aqui. O Salmo 23 é um cântico de confiança, é um cântico de esperança e convicção em Deus. Aqui as palavras são de um salmista crente, né? E um crente que conhece profundamente e confia no Senhor. É um salmo de Davi, como diz o próprio texto, né? Esse salmo é uma confissão aqui de fé daquele que coloca a sua confiança no cuidado e na proteção de Deus sobre sua vida. O salmista aqui, ele usou 2 figuras para mostrar justamente esse momento e essa convicção de confiança em Deus. Em primeiro lugar, quando ele destaca aqui a figura do pastor, né? A figura do pastor que concede a ele, mas concede a mim e a você também, repouso, proteção, consolo para todos aqueles que estão sob o seu cuidado. É o que ele trata aí do verso 1 até o verso 4. E a segunda figura aqui também que o salmista trata é a figura do dono da casa, daquele que hospeda, né?
daquele que coloca uma pessoa dentro de sua hospedaria ou dentro de sua residência e recebe com honra, recebe esse hóspede com honra, fazendo para ele um banquete. É o que o salmista Davi trata aqui nos versos 5 e no verso 6. Então, as duas figuras aqui, além de mostrar a confiança aqui do salmista, deixa muito claro para mim, para você e para a igreja, o cuidado e a bondade da parte de Deus para com os seus seguidores, para com aqueles que nele confiam, tá certo? Então, nessa mensagem aqui, nós vamos ver especialmente, como eu já destaquei, o verso 4. Vendo aqui o cuidado de Deus para conosco, né? O nosso pastor, o cuidado que ele tem para conosco, e podermos, durante a mensagem, já internalizar a convicção de que podemos confessar com confiança as palavras do próprio salmista aqui no Salmo 23. Por conhecer o Salmo, mas ele demonstra também o que profundamente ele precisa saber, assim como eu e você precisamos saber. Precisamos conhecer e depositar a nossa confiança sobre o pastor do Salmo, né? É necessário para nós, nessa caminhada aqui na terra, que tenhamos em quem depositar a nossa confiança. E essa confiança nós só podemos e devemos confiar no Senhor. Então, um tema aqui que eu quero trazer essa noite diante deste salmo é confiar em Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Confiar em Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Então, o Salmo 23, irmãos, foi escrito por Davi antes dele ser rei de Israel. E antes dele ser rei de Israel, né, ele conduzia um rebanho. Ele era um pastor, literalmente ele era um pastor de ovelhas. Era um simples pastor, levava o rebanho entre as montanhas, entre os campos, para esse rebanho pastar, para beber água, para ser protegido. Ele teve essa característica literal na sua vida em ser um pastor. E ele deveria conduzir esse rebanho, assim como ele depois foi chamado por Deus para conduzir o povo de Deus da mesma maneira como ele conduzia aquele rebanho, com todo o cuidado, com toda a proteção, usando a vara, né, usando o cajado, tendo amor pelas ovelhas, defendendo elas no momento certo contra os lobos, contra os malfeitores, os ladrões, aqueles que tentavam roubar as ovelhas. Ele era um pastor que defendia e que cuidava do seu rebanho. Assim ele o fez também com o povo de Deus para o trabalho pelo qual ele foi chamado. Então, sua tarefa como pastor aqui, irmãos, era levar o rebanho a um pasto, de um pasto para outro, né, de um lugar para outro, para que essas ovelhas se alimentassem, bebessem sua água. E ele sabia dos perigos que as ovelhas haveriam de enfrentar, por onde eles passariam, né, os assaltos, as dificuldades que ele teria que enfrentar. E era dever do salmista, era dever de Davi, né, assim como é o dever dos pastores, defender e proteger essas ovelhas. Né? Aqui no caso, Davi defendia dos animais ferozes, né, dos assaltantes. E sabia ele que a região de Israel era uma região geograficamente acidentada, por isso que havia não só os perigos muito próximos de pessoas ou de animais, mas também havia a do tempo, né? a da localização, a geografia, a localidade por onde as ovelhas andavam. Então tinham muitas montanhas ali, vales escuros por onde eles passavam, extremamente perigosos. E as ovelhas são animais que se assustam com muita facilidade. Qualquer coisa assusta uma ovelha, ela se desespera e sai correndo, se amedronta e fica num canto morrendo de medo, chega até a tremer. Você que tem ou que já possuiu um animal, um cachorrinho, geralmente ele muito novo, ele treme de medo também, ele fica tremendo lá. Então a ovelha tinha essa e tem essa característica, né? E as ovelhas do Senhor, as pessoas, elas também têm a mesma característica. Por isso que o Senhor as trata assim como ovelha. Então, o que é que elas tinham que fazer? Elas tinham que confiar no pastor, naquele que iria as conduzir por aqueles pastos, por aquelas montanhas, por aqueles vales. Então, cada crente, querido irmão, eu e você, cada crente é uma ovelha que anda também nos vales do mundo. É uma ovelha que anda nos vales da nossa sociedade, né? Da nossa vida, da nossa caminhada cristã. E essa caminhada nem sempre é por caminhos e lugares planos.
tranquilos, não acidentados. Nem sempre é por pastos verdes, por locais perto das águas tranquilas, nem sempre é por esses lugares, mas é também por montanhas e vales perigosos, né, escuros e que nos amedrontam. Então, nenhum de nós vai conseguir andar sozinho por esse lugar. Precisamos de cuidado, precisamos da proteção de Deus para continuar essa caminhada cristã. É preciso confiar em Deus em todo o trajeto. Assim como essas ovelhas iriam e estavam confiando em Davi como seu pastor durante o período e por onde elas andavam, elas confiavam no seu pastor que iria proteger cada uma delas, iria defender e iria, se possível, dar a vida por cada uma delas. Então, diante disso, queridos irmãos, diante dessa introdução aqui que fizemos resumidamente do Salmo 23, e especificamente aqui no verso 4, que é o ponto principal da nossa mensagem, nós trazemos 3 lições que precisam ser aprendidas aqui no Salmo 23, verso 4. Quando o salmista está aqui declarando e dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Dentro desse texto, nós destacamos 3 palavras que nos trarão 3 lições profundas e importantes acerca do cuidado de Deus e da confiança que temos no Senhor Jesus Cristo. Primeira delas, o salmista destaca aqui que ele não deve ter medo, ou seja, não devemos ter medo. É a primeira palavra aqui, depois que ele fala do vale da sombra da morte, ele diz: não temerei mal nenhum. Não devo ter medo, não temerei. E aquele que não teme é porque ele confia. Então esse é o primeiro ponto da lição. O segundo é que ele diz que não está sozinho, porque tu estás comigo. Então, se há uma companhia, ele não está só. Então, não estamos sozinhos, tu estás comigo, diz o salmista, e nós também dizemos ao Senhor: o Senhor está conosco. E a terceira lição, o terceiro ponto, é que nós somos consolados diante de toda a dificuldade. É o que ele termina aqui, esse verso 4, dizendo que logo depois que ele diz que o Senhor está com ele, a vara do Senhor e o cajado do Senhor, duas ferramentas importantes na mão do pastor para defender e cuidar das ovelhas, essas ferramentas consolam a essa ovelha. Então o salmista também diz aqui: nós somos consolados, eu sou consolado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então vamos partir ao primeiro ponto, para a primeira lição aqui, aonde o salmista diz aí no verso 4 que ele não tem medo, e ele nos adverte e nos orienta a não termos medo. Por quê? Porque nós precisamos confiar em Deus. Sabe sobre aquele que nos conduz ao salmista? Quem é aquele que nos conduz ao salmista? O próprio Cristo, né? E o próprio salmista, na sua escritura, naquilo que ele escreve aqui no verso 4 do Salmo 23, também nos conduz a Cristo, né? Quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, essa é a sua expressão. Então ele está dizendo isso porque alguém está o conduzindo por um lugar onde ele tem confiança naquele que o conduz. Por isso ele usa essa expressão: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E a expressão vale da sombra da morte aqui, irmãos, é uma expressão muito forte, né? É uma expressão muito pesada, né? A gente tem sempre a noção de vale, de um lugar perigoso, e morte, então, é o que amedronta e assusta o ser humano. E essa expressão aqui, ela significa escuridão profunda, uma escuridão tão intensa a ponto de você não conseguir ver realmente um palmo à sua frente, e de você não ter ideia daquilo que lhe rodeia, daquilo que pode atacar a sua vida, daquilo que pode lhe machucar, lhe trazer um mal, né? Daquilo que pode lhe destruir, você não está vendo, né? Ninguém gosta de ficar num lugar muito escuro, né? As pessoas temem, nós ficamos preocupados. Então, trevas aqui, né, como está no texto, sombra, o vale da sombra, as trevas aqui, provocam medo nas pessoas, né? E nós temos medo disso, e nós podemos nos lembrar, não só porque somos adultos agora, mas quando criança, nós sempre nos lembrávamos de que o escuro era sinal de medo, né? A mamãe e o papai: acenda a luz, me deixe dormir no claro, deixe uma luz acesa, a porta aberta, porque era um sinal de medo, de estar amedrontado. Então ele usa essa expressão para falar do seu medo,
né? Por onde ele andará nesse vale, esse vale trará medo daquilo que ele não pode se livrar por si só. Então, o salmista com isso está nos dizendo que não estamos livres de escuridão na nossa vida. Né? Passamos por situações onde não vemos solução, por lugares onde não vemos saída, não há uma luz no fim do túnel. O salmista aqui ele reconhece, né, isso quando nos ensina que crentes não estão fora de perigos nessa vida. Não é porque você é crente que você está livre das dificuldades, das provações, das tentações e, acima de tudo, do perigo, daquilo que lhe espreita, né? Que quer estar armando ali, botando uma armadilha para lhe pegar. Nós sofremos males, ele nos ensina, né? Em toda a nossa caminhada. Então, não é pelo fato de servir a Deus que as aflições e males do nosso tempo deixarão de existir. Né? Essas coisas sempre existirão e estão aí, hoje especificamente, diante de nós, em forma de vírus, assustando o mundo inteiro, nações, vida de pessoas, amedrontando o nosso dia a dia. Mas Jesus disse, né? Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Está lá João 16:36, o Evangelho de João 16:33. Jesus dizendo que no mundo teria uma aflição, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por vales escuros, vocês vão caminhar aonde vírus letais vão rodear vocês, vão perseguir vocês, vão querer, se possível, engolir vocês e destruir vocês. Ele não nos deu uma vida fácil, mas nós podemos aqui sempre nos lembrar que não são apenas essas questões que o salmista põe aqui, mas outros exemplos como coisas ruins que nos rodeiam, fome, doença, desemprego, né? Outras calamidades públicas como seca, enchente, tempestades, problemas familiares, outros males que podem nos afligir e afligir a igreja. São todos esses males aqui, perigos, que nós podemos chamar do vale da sombra da morte na nossa vida. Não é isso? Então esses perigos e males, eles são comuns a cristãos e também a não cristãos. Né? É inevitável que eles venham para todos, não há rico ou pobre, preto ou branco, de classe social diferenciada, ou que more numa pequena cidade, ou que more numa capital, não importa, esses males vêm sobre todos. Mas há uma grande diferença aqui, onde o salmista vai nos deixar claro, que essa diferença está na atitude dessas duas pessoas, pelas quais os males vêm sobre eles. Né? Diante desse mal, diante desse vale, qual é a postura dessas duas figuras aqui, dessas duas pessoas, daquele que crê no Senhor e daquele que não crê no Senhor? Né? Os descrentes, mesmo necessitando, não depositam a sua confiança em Deus. Eu já falei aqui em mensagens passadas acerca do momento que estamos passando com essa pandemia, com todo esse problema do vírus, em que em diversas reportagens que ouvi e li pelas redes sociais, poucas pessoas falam em Deus, poucas pessoas falam em confiança no Senhor, poucas pessoas depositam a sua vida no Senhor Jesus Cristo, né? Andam seguros e convictos de que o Senhor está com eles, mesmo que o mal apareça e ande ao seu lado e esteja ali tentando lhe afligir, mas a segurança é de que o Senhor também está perto. A presença de Cristo é constante ali. Né? Então esses descrentes, mesmo sentindo medo, não reconhecem esse pastor do Salmo. Então conhecer o Salmo do pastor é uma coisa, e conhecer o pastor do Salmo é outra completamente diferente. Né? E esses não confiam nele, não confiam naquele que é maior que o mal, que é maior sobre todas as coisas e que tem poder para transformar o mal em bem. Essa foi a expressão de José lá no Egito, né? O Senhor tem o poder de transformar o mal em bem. Foi o que fez na vida dele, o transformando em governador, chegando primeiro à frente do que sua família, à frente das nações, para poder manter a vida ali naquele lugar. Né? Se nós lermos lá no livro de Gênesis a história, nós vamos perceber isso na vida de José. Então, o salmista aqui, né, diante do vale da sombra da morte, ele confessa com toda a confiança: não temerei mal nenhum. Lembrando que essa confissão aqui do salmista é uma confissão de fé aqui, que mostra que ele não está negando a força
né, e a realidade do mal, a presença do mal, né, ele não está ignorando isso, mas ele está afirmando diante desse mal, ele está afirmando com extrema segurança que ele não será destruído por esse mal, ou pelo perigo que possa vir sobre ele. Ele não tem medo de andar pelo vale da sombra da morte, nem de enfrentar o perigo, porque a sua confiança está naquele que é maior do que o vale, naquele que é maior do que o perigo. Não é? Nós estamos diante daquele que é maior do que o mundo, maior do que todas as coisas. A confiança dele é no Deus Todo-Poderoso que criou o céu e terra. É o que o salmista lá no Salmo dos Degraus, que nós estamos estudando toda quarta-feira, e coincidentemente aqui será o da próxima quarta-feira, o Salmo 121, o salmista diz lá no verso 2, logo após a sua expressão do verso 1 em dizer que ele olha para o monte e de onde vai vir o socorro, é a sua pergunta. Então a sua afirmação convicta, a sua afirmação ali de extrema confiança é o verso 2, aquele Deus Todo-Poderoso que fez céu e terra. Então sua confiança aqui nos leva também à segunda lição. Então essa primeira lição, o salmista não tem medo. Eu e você não devemos ter medo. A igreja de Cristo não deve ter medo. Não temeremos, mas confiaremos no Senhor. E essa confiança nos leva à segunda lição, que é justamente a expressão dele de dizer que ele não está sozinho. Não necessariamente nessas palavras, mas ele diz, tu estás comigo. Então se ele tem a companhia de alguém, ele não está só. Não é? E qual a base aqui dessa confiança, dessa convicção do salmista? É que ele mesmo confessa, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não está sozinho, é a grande prova. O Senhor, que é o seu pastor, está com ele e o guia em todo momento, por todos os lugares, por todos os vales, por todos os perigos, especialmente quando ele está andando aqui no escuro. Não é? Imagine aí agora você, tome a posição do salmista, tome o lugar do salmista e pense, eu estou no escuro, mas não estou sozinho. Eu estou em plena escuridão, o contexto que eu estou vivendo, o mundo que está trazendo para esse momento da nossa vida, está trazendo escuridão, não está trazendo luz no fim do túnel, é completa trevas, são trevas profundas, mas nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho, o salmista não está sozinho, a igreja de Cristo não está só. Quando ele é afligido e pressionado pelos perigos, assim como eu e você somos, sobre os males que vêm sobre nós durante a nossa caminhada, assim como ele sabe que não será esmagado e eu e você não seremos esmagados, a igreja de Cristo não será esmagada, nós não estaremos destruídos até a morte pelos problemas da vida, né? Ou por essa pandemia que tem assolado o mundo inteiro. Porque ele diz com toda segurança, como lá no Salmo 56, nos versos 3 e verso 4, em me vindo o temor, diz o salmista, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que glórias ao Senhor, que bênção da parte de Deus, que convicção e confiança do salmista nessas suas palavras. O salmista, assim como nós, não deve confiar, e ele não estava confiando na própria força. Não confie na sua força, não confie no seu entendimento, não confie no seu conhecimento, não confie nas suas habilidades. Não devemos confiar em nós, mas confiar no Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor, Ele é o teu pastor, presente na minha e na sua vida. Porque tu, diz o salmista, assim como nós dizemos essa noite, tu, Senhor, estás comigo. E o Senhor repete para nós, Ele devolve para nós a nossa confiança, a nossa convicção, quando Ele diz, eis que eu estou convosco, sim, meus filhos, servos amados, todos os dias até a consumação dos séculos. É o que Mateus relata lá em 28, versículo 20. Não confiamos, irmãos, aqui num Deus distante.
Não é? Há quem possa pensar assim, mas eu não estou vendo Deus, então certamente Ele está longe de mim. Não estamos confiando num Deus distante. O salmista Davi não estava confiando num Deus distante. Nós estamos confiando num Deus que está perto e sempre presente na nossa vida. A palavra de Davi aqui traduzida para a expressão comigo, para fortificar essa esperança e essa convicção, essa palavra está significando aqui comunhão e presença plena com Ele, comunhão e presença plena conosco, de alguém que está sempre junto, que não sai do lado, como a sombra à tua direita. Lembra? A sombra não nos deixa, por mais que se dermos volta, se corremos para um lado, para o outro, para frente, para trás, a sombra não sai de junto de nós. Essa é a presença de Cristo para conosco. Essa é a figura do pastor que o salmista diz aqui. Assim como o pastor não abandona as suas ovelhas, o Senhor Deus jamais nos abandona, mas está sempre perto de nós e presente na minha e na sua vida e na vida da igreja. Ele é o nosso pastor. Jamais sua presença nos faltará. É o que ele começa dizendo no verso 1. Ele não me faltará. E a sua presença é comigo. Ele não está dizendo aqui aquele erro teológico de muitos que ao ler esse texto e pensam que a falta de Deus ali é que vai faltar bens materiais, ou que a presença de Deus ali é de que não vai faltar bens materiais, né? Que a pessoa vai ter aí, ter e ser próspero. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando de presença. O salmista está falando da presença de Deus, do Senhor companheiro, daquele que está do lado. Não é? Se você ler lá o texto de Zacarias capítulo 3, nos versículos de 1 a 10, você vai ver o sumo sacerdote Josué naquele relato fantástico do profeta, naquele tribunal, onde o acusador está ao lado de Josué, o acusando, apontando o dedo para ele, tentando destruí-lo, mas o Senhor, o advogado e juiz, ele é advogado e juiz naquele texto ao mesmo tempo, é aquele que defende, é aquele que decreta a libertação de Josué daquele cativeiro de acusações do acusador que está ao seu lado. Veja, é a presença constante do Senhor na minha e na sua vida e na vida da igreja. Ele é o nosso pastor. Jamais sua presença faltará. Ele não se esquece, ele não dorme, não dormita também, como diz o salmista. Ele não pisca os olhos a ponto de perder você de vista, nem a igreja. Então, ele é aquele que não desampara as suas ovelhas. Esse era o papel do salmista Davi, de não perder as ovelhas de vista, de não desamparar. E ele tinha isso convicto nele, de que ele sabia agora quem era o pastor do salmo, porque ele tinha vivido aqueles momentos, ele tinha vivido a vida de um pastor de ovelha, daquele que sabe o que tem que fazer para defender a vida daqueles que são frágeis, daqueles que são de presa fácil. Então, essa é a postura aqui do nosso Deus, essa é a postura do salmista Davi em dizer: eu não estou sozinho, porque tu estás comigo. Essa é a segunda lição que ele nos ensina essa noite. E essa segunda lição, onde ele diz que não está sozinho, nos leva à terceira e última lição aqui, né? Porque Davi aqui no texto, por não ter medo, por ele confiar no Senhor, né? Ele não está sozinho. E por ele não estar sozinho, porque a presença do Senhor é com ele o tempo todo, ele se sente consolado. Essa é a terceira palavra que ele usa no verso deste salmo, aí finalizando o texto. Não é? Eu sou consolado. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua proteção me consola. O teu ataque contra os inimigos e contra as coisas que poderiam me destruir, me consolam. Eu saber que tem uma defesa diante de mim, por trás de mim, do meu lado, num todo, porque a presença do teu Espírito é comigo, é dentro de mim, o Senhor me consola. Não apenas aqui no Salmo 23, mas em outros textos, irmãos do Antigo Testamento, nós achamos a comparação do salmista Davi relacionando essa figura do pastor ao próprio Deus. Não é? Lembrando do relacionamento de Deus para com o seu povo, lá no Antigo Testamento, um relacionamento também de pastorado, um relacionamento de pastor que cuida das suas ovelhas. Se você for lá para o Salmo 28, no verso 9, se você for lá para o livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 11, você vai ver o destaque desse relacionamento de Deus para com o seu povo, um relacionamento
de pastor. E esse relacionamento se chama comunhão, presença. Deus está sempre presente no meio do seu povo. Ele é o Deus Emanuel, e o significado é o Deus conosco, o Deus que não sai de junto de nós. A sua presença com isto, o salmista diz aqui, ela é consoladora. Por isso que ele fecha esse texto usando essa expressão de consolo. Por isso que você deve ter isso no seu coração e na sua mente, que a presença de Cristo é uma presença consoladora, daquele que consola. Se lembre aqui comigo, na caminhada de Israel no deserto, né, o povo de Deus ali no deserto por diversas gerações, Deus os conduziu em todo o tempo e jamais os abandonou. Jamais saiu de perto deles, né? Durante todas as gerações, ali no calor, no frio ou na escuridão do deserto, durante os perigos, né, os assaltos, as guerras, as dificuldades, né, o Senhor estava presente o tempo todo. Durante o dia estava ali uma nuvem que os protegia, não só do sol, do calor, mas também os guiava no deserto. À noite, uma coluna de fogo iluminava ali o caminho e também os aquecia do frio. Então, além dessas duas manifestações aqui de Deus nesse texto, nós podemos nos lembrar de algo mais essencial também, que era a Arca da Aliança, que estava no tabernáculo ali, certo? E simbolizava a presença de Deus no meio deles. Então, Israel podia caminhar seguro, assim como o salmista disse, assim como eu e você vamos estar convictos com isso, de que estamos seguros. Israel estava seguro, caminhava seguro e confiante no deserto, porque tinha o Senhor Deus como seu pastor. E ele estava por onde eles quer que eles andassem, por onde o povo estivesse, o Senhor estava com eles. O Senhor cuidou do seu povo, dando alimento, curando e protegendo contra os inimigos. Queridos, nós somos o novo Israel de Deus. As ovelhas que pertencem aqui ao rebanho do seu pastoreio somos nós. Eu e você, a igreja do Senhor espalhada por essa terra, entre as nações. E o nosso pastor, não esqueça, também está presente no meio de nós. Não só aqui, ele não habita apenas o alto e sublime trono, mas ele está próximo de nós e conosco e em nós por meio do seu Espírito Santo. Através do Senhor Jesus Cristo, Deus se faz presente no meio de nós. Ele é o nosso pastor, o nosso Emanuel. E ele próprio se identificou como o nosso bom pastor. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, texto conhecido por muitos, né, por todos os cristãos, diz o Senhor, eu sou o bom pastor. Olha a sua identificação. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Eu sou o bom pastor. E elas me conhecem, né? Eu as conheço e elas conhecem a mim, diz o texto. Cristo é o nosso pastor. Ele providencia tudo para nós. Todas as coisas, né? Aquelas que são principalmente acrescentadas. Por isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar a Cristo, porque a proteção dele, a presença dele é mais importante do que os nossos bens, tudo aquilo que é passageiro. Por isso, da sua palavra, juntem tesouros nos céus, né? Em detrimento dos da terra, porque os daqui da terra, os ladrões roubam, as traças roem, né? A ferrugem corrói todas as coisas, então isso passa, mas o tesouro no céu, esse deve ser cultivado, esse é o ouro que devemos nutrir, que devemos guardar por toda a eternidade. Ele é o nosso pastor, não é isso? Ele nos protege com o seu poder contra os males dessa vida, contra as pandemias, contra todas as coisas. Ah, pastor, mas de repente vai que eu venha a pegar esse... Não importa, não importa. Ele é aquele que está presente contigo, mesmo no momento em que você contrai um problema, seja ele material ou físico, como é no caso desse momento da pandemia que estamos passando. Confia nele, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Que temor deve te trazer as coisas desse mundo? Porque o Senhor está contigo, o Senhor é o teu pastor, e ele com a vara e o cajado o consolam. É isso que a mensagem que o salmista está nos dizendo aqui, entendeu? Mesmo que na época dele tivesse uma peste dessa que está tendo em nossos dias,
ele estava tranquilo no Senhor, porque a presença do Senhor o consolava, porque ele confiava no Senhor, porque ele sabia que teria o Senhor todo o tempo, 24 horas por dia, com ele, o livrando de todo mal que pudesse destruir a sua vida. Sua palavra e o seu Espírito Santo nos consolam. Nele nós temos refúgio e consolo, assim como diz o Salmo 46, irmãos. Por isso não temas, mas crê somente. E eu quero concluir, queridos irmãos, lembrando que estamos passando pelo vale da sombra da morte nos últimos meses. Isso é claro. Todos os dias essa escuridão está diante dos nossos olhos. Mas não fiquemos amedrontados, mesmo que o vale da sombra da morte nos cerque e nos deixe sem enxergar um palmo à nossa frente. Confiemos em Cristo, nosso pastor. Ele é conosco por onde andarmos. Por que temer o vale da sombra da morte? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Quem pode, diz o apóstolo Paulo, nos separar do amor de Deus e da sua presença? Ninguém, nada nesse mundo, nem anjos, principados, alturas, profundidades, potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, muito menos uma pandemia. Os perigos e males dessa vida podem nos separar do amor de Deus? De jeito nenhum. As nossas tribulações podem nos separar da presença de Deus e do seu amor? De jeito nenhum. Muito menos a morte, porque o Senhor já venceu a morte. Ele é o pastor sobre a morte. Nada nem ninguém poderão nos separar do amor de Deus e da presença dele no nosso meio. Portanto, irmãos, eu encerro as minhas palavras aqui essa noite, dizendo para você, e para mim também, para o meu coração, confessemos com confiança, com extrema convicção, que o Senhor, o nosso pastor, está sempre conosco, conforme as palavras de confiança que eu encerro aqui no Salmo 46, no verso 1 a 3 e também lá no verso 7, dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, que causem turbulência e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar agora ao Senhor, logo após essa mensagem da palavra de Deus, ao meu coração, ao seu coração, ao coração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Abra lá o seu inário aí, no inário de número 93, no novo cântico, está impresso em algumas bíblias que nós temos. Abra lá no hino 93 do nosso novo canto, que vamos louvar com uma alegria. Louve com uma alegria. Você está em casa e você fala alto, para tanta coisa, usa os pulmões para tanta coisa. Vamos louvar ao Senhor firmemente. Eis o nosso pastor, o pastor que não nos abandona e que está conosco. Vamos ter a firmeza na fé nesse hino 93 do nosso novo cântico. Louvemos ao Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua
de cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, queridos irmãos. O nosso pastor firma a nossa fé e a fé que ele nos deu nele mesmo, porque ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza e o nosso refúgio em tempo de tribulação. Amém. Vamos orar ao Senhor, curva a sua fronte onde você está e vamos orar ao nosso Deus. Lembrando que nessa oração eu vou acrescentar aqui a vida do reverendo Ronaldo Lidório, a sua esposa Rossana, missionários da IPB, que nós conhecemos e temos muito carinho por eles. Eles foram diagnosticados com a Covid. Eu lembro-me de um seminário que eu estive com o reverendo Ronaldo Lidório, e nesse pedido de oração me veio à mente quando ele, nesse seminário, contou quando ele estava entre os índios, né, fazendo missões entre os índios, estava aqui em Manaus, e ele pegou 17 malárias, né? Veja o homem de Deus, a quem o Senhor protege, a quem ele confia, a quem, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ele não temerá mal algum. Então nós vamos orar intercedendo por ele, e na pessoa dele e da irmã Rossana, nós estaremos estendendo e rogando ao Senhor pela proteção do Senhor a todos os missionários. Ore aí, interceda junto comigo com relação aos missionários também nesse momento tão difícil. Vamos orar, irmãos. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te rogamos, Senhor, a tua graça e misericórdia sobre nós. E acima de tudo te agradecemos por essa oportunidade e momento que estamos aqui louvando e adorando o teu santo nome e aprendendo da tua palavra. Obrigado pela edificação da tua palavra aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja ser edificada, por aqueles que hão de ser salvos terem ouvido a palavra do bom pastor. Ó Deus, nós te pedimos as tuas ricas bênçãos sobre o teu povo. Te agradecemos por toda a graça derramada sobre nós. E nós, nesse momento, nós intercedemos, Senhor, clamamos pela vida do reverendo Ronaldo Lidório, pela vida da sua esposa Rossana, estendendo a tantos outros irmãos missionários e missionárias e suas famílias que estão espalhados por entre as nações e que estão passando por esse momento de dificuldade, enfrentando esse vale da sombra da morte, com esse vírus, ó Deus, letal. Mas tu és maior do que esse vírus, tu és maior do que todas as coisas, porque tu és aquele que fizesse céu e terra, e estás livrando o teu povo, guardando, Senhor, abençoando, consolando nos momentos difíceis. Te pedimos pela saúde do missionário Ronaldo Lidório e sua esposa. Te pedimos pela saúde de todos os nossos missionários espalhados sobre a face da terra. Te pedimos também, lembrando aqui da vida do presbítero Clécio, da Igreja Presbiteriana da Bela Vista, que está internado, mas o Senhor é com ele, o Senhor está livrando ele do mal, está guardando, o Senhor, a sua saúde. Ó Deus, nós te pedimos pela frente de trabalho daqueles profissionais que estão aí diante dessa pandemia e estão se esforçando e trabalhando e dando suas vidas por amor ao próximo, né? Por amor a irmãos. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a tua bênção e a tua misericórdia. Ó Deus precioso, seja assim com tua igreja e com todos esses amados irmãos e irmãs, pastores, colegas de ministério que estão nos acompanhando nesse momento, ouvindo a nossa voz, mas acima de tudo ouvindo a voz do grande pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda uma noite de bênção, de graça, de paz e de misericórdia.
ó Deus, nos guardando de todo mal, nos dando uma noite de descanso, iniciando para nós uma semana abençoada diante da Tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós te agradecemos por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, Senhor, do Senhor, ó Igreja de Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que ela se estenda sobre cada um de nós, sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada para a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Eu quero rapidamente aqui agradecer a todos os amados irmãos, amigos, pessoas que nós conhecemos. Fiz questão de pedir aqui a Micaela, que me ajuda aqui, né, da parte técnica, minha filha, né, no Instagram, nossa irmã Jane, que está acompanhando conosco, Rebeca, né, a irmãzinha, a nossa irmã lá da igreja, com a irmã Luzinete também, muito querida, a irmã Nadir, Vandete, Januse e Erivan, aqui da Bela Vista, a irmã Simone, lá da irmã Terezinha, também estendendo um abraço a toda a família da irmã Terezinha, ao diácono Israel, a sua mãe, a Duda, a Alcione, o João, que é noivo de Rebeca, nós estendendo nosso abraço, a irmã Marluce, a irmã Onilda também, nós pedimos oração também pelo esposo da irmã Onilda, por sua família, né, por sua luta nos seus afazeres dia a dia. Pelo Facebook também, conosco a irmã Denise, muito querida, lá do pastor Eliseu, um grande abraço ao pastor Eliseu, a Carlos, né, nosso diácono, a José Melo, um irmão nosso querido lá de Jaboatão, Cleide, uma grande amiga, Cleide Maria, a irmã Diva, né, a Micheline, tudo colegas nossa, Petros, né, Cefas, a quem carinhosamente eu chamo de Cefas, a Olério, um abençoado pastor, um colega nosso de seminário também, Deus abençoe, né? Há tantos outros que nós não temos um nome aqui, mas que eu estendo o nosso abraço, a nossa bênção, que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de graça e de paz. E não esqueçam, irmãos, de orar pelos enfermos, né? Ao presbítero Clécio, que eu citei agora, lembrar do reverendo Ronaldo Dório também, orar pelas famílias que perderam parentes queridos nessa pandemia, precisam do consolo, e foram muitos, e tem sido muitos, queridos amados irmãos. Então nós precisamos clamar ao Senhor por isso, tá? Orar, continuar orando pelos profissionais de saúde, todos aqueles que estão na linha de frente. Então que Deus os abençoe e os dê uma noite de graça, de paz e de misericórdia, em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus.